gente! Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Natália e sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal! No vídeo de hoje vai ser, assim, uma opinião, não vou chamar de resenha porque eu não vou resumir muito a história, sobre os filmes que saíram recentemente sobre o caso dos Von Richthofen e dos irmãos Cravinho, os chamados A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Meus Pais. Mas antes da gente começar o vídeo, vou te lembrar rapidinho de você se inscrever nesse canal caso você ainda não seja inscrito. Vamos crescer aqui e manda pras pessoas, sabe? Fala pras pessoas que esse canal existe, pros seus amigos que gostam de falar de filme, de série, de livro. Deixa o like aqui embaixo pra me ajudar no engajamento, pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. E não se esqueça de me acompanhar em todas as redes sociais. Eu tô no Twitter, eu tô no Instagram, eu tô no TikTok. Posto conteúdo diariamente nas 3 redes sociais, então não deixe de me acompanhar por lá. E caso você precise comprar qualquer coisa no site da Amazon, se lembre de usar o meu link de associado, porque ao usá-lo eu ganho uma pequena comissão em cima da sua compra e você me ajuda pra caramba a reinvestir aqui no canal. Sem mais delongas, vamos logo para o vídeo de hoje. Gente, vocês já assistiram A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Meus Pais? Porque se você ainda não assistiu, esse vídeo vai ser uma recomendação e um incentivo para que você pare ele agora e vai assistir. Se você tá morando debaixo de uma pedra nos últimos dias e não sabe sobre o que eu tô falando, é basicamente um filme que era para ter saído ano passado ou mais anteriormente nesse ano, mais cedo nesse ano, porém só foi lançado agora, baseado num crime real que aconteceu na família dos Von Richthofen. Vou dar uma resumida aqui no crime em si. Se você acha que isso aqui é algum tipo de spoiler, pula pro minuto que tá aqui, pra você não saber nada da história em si. Mas eu, sinceramente, não considero isso spoiler, porque é um crime real que aconteceu e foi muito noticiado, e é noticiado até hoje, então acho difícil que vocês não saibam sobre o que se trata, mas fica aí o aviso de que eu vou falar sobre o caso. Suzanne Richthofen era uma garota de classe média alta, que tinha uma situação financeira muito confortável e vivia junto com a sua família numa mansão, e a sua família era composta basicamente pelo pai, a mãe e o seu irmão mais novo, Andreas. Seu pai era alemão e por isso, e também pelo jeitinho rígido da criação dos pais, ela sempre teve algumas restrições quanto ao que ela podia, o que não podia fazer. Eles eram muito exigentes na questão dos estudos, eles queriam muito que ela passasse na faculdade de São Francisco e por isso faziam muita questão de que ela fosse muito dedicada aos estudos o tempo inteiro. E ela era uma menina muito correta, muito certinha, até o momento em que ela conheceu o Daniel Cravinhos. Ele era um instrutor de aeromodelismo e praticava o aeromodelismo também como um hobby, ele também competia. E exatamente por o Andreas, o irmão mais novo da Suzanne, também se interessar pelo assunto, eles acabaram se conhecendo. A relação deles escalonou muito rapidamente, eles começaram a namorar em pouco tempo e o namoro deles era reconhecidamente muito intenso. Porém, os pais da Suzanne percebiam que o namoro estava, de certa forma, sendo prejudicial para ela, principalmente na questão dos estudos, porque ela faltava aula, ela não ia ao cursinho, tudo para ficar com o Daniel, que não tinha perspectiva de estudo nenhum, ele queria continuar ali trabalhando com as questões do aeromodelismo, e isso desagradava um pouco os pais da Suzanne. E aí que a gente chega no momento em que as duas histórias se partem. E é exatamente essa abordagem que os filmes trarão pra nós. Isso porque a Suzanne diz que a história foi por um caminho e o Daniel diz que a história foi por outro. A Suzanne vai mais pro lado de que o Daniel estava muito interessado no dinheiro da família dela, exatamente porque ele passava dificuldade, então ele vivia pegando o dinheiro dela, pegando o dinheiro da família dela, e também levou ela para o mundo das drogas. Essa situação causou um conflito e um embate entre os pais da Suzanne com o Daniel, até um ponto em que os pais dela não aprovavam mais o relacionamento e eles começaram a se ver escondido, o que fazia ela matar mais ainda as aulas e os compromissos dela. E pela versão da Suzanne, o Daniel foi manipulando e fazendo a cabeça dela, morando na mente dela, com o passar do tempo, falando que ela não quer achar alguém igual a ele, que agindo daquela maneira ela ia acabar perdendo ele. Ele criou nela uma dependência emocional, levando-a, inclusive, a desejar a morte dos pais. E então, depois de drogar muito a Suzanne, deixar ela muito loucona das ideias, ele consegue convencê-la a executar um plano de assassinato, no qual
o Daniel Cravinhos e o seu irmão iriam matar os pais da Suzane enquanto eles dormiam, e então eles poderiam simular que aquilo ali foi um assalto e ficar com o dinheiro da família. A Suzane disse que foi tudo ideia do Daniel e que ela só estava presente e só permitiu que isso tudo acontecesse porque ela estava fora de si. Além de estar sendo manipulada emocionalmente, ela também estava drogada. Ela mesma começou a simular que aquilo ali era um assalto para justificar o porquê dos pais terem sido assassinados e chama a polícia. Já na versão do Daniel, acontece de uma maneira diferente. Daniel pinta a Suzane como uma mulher muito louca, muito surtada, controladora e que já tem um problema de convivência com os pais. E isso que causa mais esse afastamento deles dos pais e não necessariamente a situação financeira e a situação do Daniel com os pais dela, mas sim da Suzane com os próprios pais, isso que causa esse distanciamento. E na versão do Daniel, ela é que introduz ele ao mundo das drogas e que começa a criar essa rivalidade dentro do Daniel e essa ira dentro dele, esse ódio, ele começa a nutrir um ódio pelos pais dela, principalmente depois que ela conta pra ele que o pai abusava sexualmente dela. Coisa que a Suzane, em seu depoimento, nega e diz que na verdade ele era um paizão, um herói dela, um melhor amigo e que eles tinham uma relação muito boa de confiança entre toda a família. Então, Daniel diz que foi ela que planejou toda a questão do assassinato, aonde eles... Isso aconteceu mesmo, essa parte agora realmente são os fatos, mas o porquê e quem teve a ideia e como foi é que distinguem um pouco. Eles tinham o costume de ir para um lugar de jogos chamado Red Play e levar o Andreas com eles, e enquanto o Andreas ficava jogando, os dois iam para um motel. E aí naquela noite não foi diferente, eles deixaram o Andreas no Red Play para que os pais ficassem sozinhos em casa. Eles fazem o check-in, né, a entrada no motel para que eles tivessem um álibi, vão, matam os pais, voltam, fazem o check-out do motel, pegam o Andreas e voltam para casa. Quando voltam para casa, eles chamam a polícia, alegando que as portas estavam abertas e as luzes acesas e que isso era muito estranho, então eles não quiseram entrar. Quando a polícia entra, encontra os dois corpos mortos na cama do pai e da mãe da Suzane Richthofen. Também no depoimento do Daniel, ele disse que o irmão dele não tinha intenção em nenhum momento de cometer esse crime, enquanto que na versão da Suzane, ela pinta o irmão do Daniel como um cara que tá sempre metido nesse tipo de coisa, num tipo de ganho de dinheiro meio ilegal, uma coisa meio esquisita, e que tá sempre arrumando uns bicos e não tem um trabalho fixo. Um cara estranho, esquisito, que tá muito imerso no mundo das drogas, assim, e que teria, então, topado na hora, pelo dinheiro que eles iam acabar conseguindo ao matar os pais dela, em prol de eles serem livres e felizes como um casal. E então, no filme, a menina que matou os pais vai contar a versão do Daniel Cravinhos sobre todo o assassinato, o planejamento, o relacionamento, enquanto que no filme o menino que matou os meus pais vai contar a versão da Suzane e do que ela acha e diz que aconteceu. E aí vamos às minhas opiniões sobre os dois filmes. Eu achei que os dois filmes foram igualmente bons. Avião. Eu assisti o do Daniel primeiro e já fiquei muito curiosa e intrigada de ver como eles iam fazer a versão da Suzane, como seria o outro filme. Por eu já ter uma opinião pessoal minha, eu tendo a achar um filme melhor do que o outro, porque pra mim o filme que traduz a versão que eu acredito ficou melhor porque, assim, é a que eu acredito, mas em ambos os filmes a execução é muito, muito boa. Eu comecei achando que a fotografia e o estilo de filmagem tava um pouco estranho, e realmente ficou um pouco estranho até certo ponto do filme. Depois, ou eu passei a ignorar, ou eles mudaram um pouco o estilo de filmagem, mas isso me incomodou, assim, pouquíssimo, é só porque eu gosto de reparar nessas coisas. Mas o que mais me chamou a atenção foi a atuação dos protagonistas, do ator que faz o Daniel e da Carla Dias, que faz a Suzane. Principalmente a Carla Dias, ela viveu o papel com uma veracidade que eu acho que ninguém conseguiria fazer melhor.
Enquanto que o Daniel, apesar de eu não achar o ator parecido com o Daniel Cravinhos da vida real, eu achei que ele performou muito bem e que era muito interessante como que eles mudavam de um filme para o outro, como que eles conseguiram fazer o mesmo personagem ter duas personalidades completamente opostas em prol de reforçar uma versão ou outra. Enquanto que na versão do Daniel, ele o tempo inteiro tem esse rosto angelical, essa expressão pura, essas intenções puras, esse falar leve, esse falar bem fofo, ele fala fofo. Enquanto que na versão da Suzane, o Daniel, ele é muito narcisista, ele se acha, ele é louco por dinheiro, só quer saber de dinheiro, egoísta, não valoriza ela, força ela a fazer sexo com ele, não é o cara paciente do filme que retrata a versão do Daniel, não é o cara compreensivo, fofo, amoroso. E o mesmo é válido para Suzane, que enquanto na versão dela, ela é essa menina que sempre quis agradar, que sempre tentou ajudar, que fez de tudo por ele e que amava tanto a família e que era tão família e que tinha uma relação tão boa com os pais, enquanto que na versão do Daniel ela é uma mulher louca que sempre teve esse parafuso solto na cabeça, estressada, que explode fácil, que xinga, que não tá nem aí e que quer mandar e que não valoriza ele enquanto parceiro. E a execução, o trabalho de ambos os atores é, assim, excepcional, não tem nem o que falar de algo de diferente, não tem como quem discordar está errado, porque eles mandaram muito, muito, muito bem. Porém, assim como qualquer representação cinematográfica, qualquer obra, eu tenho minhas ressalvas. Eu tava com muita, muita, muita expectativa pro roteiro desse filme, porque ele foi roteirizado e dirigido pela Ilana Casoy e pelo Rafael Montes. Então, gente, as minhas expectativas estavam assim, na estratosfera, porque os dois são pessoas incríveis. Eu sou muito, muito, muito fã dos dois. A Ilana, ela é jornalista, se não me engano, e também é escritora, e ela escreve casos de true crime. E, inclusive, ela escreveu o Arquivo Richthofen. Então, eu acho que é assim que chama o livro dela, vou pôr aqui pra vocês verem. E o Rafael Montes, ele é um escritor de ficção, mas ele também é igualmente incrível e sensacional. E os dois escreveram juntos o Bom Dia Verônica, que é um livro que virou série. Assim, tinha tudo pra ser perfeito, principalmente depois que eu vi Bom Dia Verônica, eu vi como que os dois trabalharam bem juntos, não só na história, mas também auxiliar na direção da série, então eu tava com muitas expectativas e talvez por isso eu tenha me decepcionado um pouco. Isso porque eu acho que é um caso muito complexo pra você abordar em 1h20. Apesar de serem dois filmes, cada um dos filmes tem 1h20 e pouquinhos. É um caso muito complexo, que tem muitas tangentes, muitas vertentes. E eu sei que não daria pra ser dois filmes de 2 horas, porque eu acho que não ia ser comercial, não ia ser comercialmente interessante. Mas exatamente por serem dois filmes, tinha uma certa oportunidade maior de você colocar coisas em um, sem precisar colocar no outro e trazer mais profundidade. Eu acho que eles focaram muito no antes do crime, pouco na noite do crime e nada no pós-crime. Achei interessante sim a construção do relacionamento deles enquanto casal, porque eu acho que é importante que fosse mostrado pra nós essa intensidade doentia do relacionamento dos dois, mas também tem cenas que poderiam ser facilmente eliminadas e que eu vejo que elas foram colocadas só porque por serem cenas simples, a gente conseguir perceber como elas são retratadas num filme e como elas são retratadas no outro, pra gente falar assim, vi, tipo o jogo dos 7 erros, sabe? Sendo que não precisava ser assim, já que é um pouco tempo de filme, você tem pouco tempo de tela, o máximo de tempo de tela, ele é limitado para que o filme continue sendo comercial. Pra mim, teriam que ter outras cenas mais interessantes que contassem mais a respeito da história deles. E exatamente por eu já conhecer muito do caso, já ter visto muitos documentários, vídeos no YouTube, podcasts sobre o assunto, eu sei muita, muita coisa a respeito desse caso e ver quase nada no filme me decepcionou um pouco. Mas a respeito dessa falta de conteúdo, o que mais me incomodou e me chateou e me decepcionou foi não ter nada a respeito do pós-crime. Quando você pesquisa sobre o caso, é fácil de encontrar as informações sobre o que aconteceu depois da noite do crime. Por um tempo, foi se investigado realmente
se seria um latrocínio, que é quando tem roubo seguido de assassinato. Essa investigação durou um tempo, porém, durante esse tempo, a Suzane e o Daniel, eles viviam muito bem, eles viviam felizes, estavam gastando o dinheiro da família, dando festa em casa, na casa em que eles assassinaram os pais da Suzane. Mas esse período entre o dia que o crime aconteceu e quando eles foram acusados pelo crime e confessaram, eles viveram uma vida completamente tranquila. Não teve essa comoção por parte dela. Era nítido ver como o irmão dela sofria com a situação e ela não. E isso é algo que influencia na opinião das pessoas a respeito de quem teve a intenção de matar, quem teve a ideia. E inclusive influencia na minha, porque eu acho que uma pessoa mentalmente estável não age da maneira que ela agiu após o que aconteceu com os pais dela, se ela realmente não tivesse a intenção de matar. Por isso que eu acho que, na verdade, quem encabeçou, quem teve a ideia foi a Suzane, mas isso assim, opinião própria. Se nem a polícia julgou nenhum deles, quem sou eu pra falar quem tá certo, quem tá errado, qual é a versão verdadeira ou não. Mas eu acho que a versão do Daniel tem mais substância e exatamente por esse pós, como eu disse, esse pós-crime, esse período até o momento em que eles foram acusados, é determinante pra mim pra acreditar que foi a Suzane que encabeçou tudo. Principalmente com as entrevistas que ela deu depois que ela já era acusada, depois que ela já tinha sido presa e indiciada pelo crime. As palavras dela, o jeito que ela age, não é de alguém mentalmente estável, de alguém mentalmente saudável. E exatamente porque o filme não mostrou nada, é tipo zero, só mostra o dia do julgamento em que eles começam a dar esse depoimento e aí o filme prossegue. Tirando isso, não tem mais nada e eu fiquei triste por causa disso, porque eu acho que ia acrescentar muito pro filme. Mas eu reconheço que o tempo de tela é pouco, porém, acho que dava pra dar uma remanejada e fazer os dois. Outra coisa que me incomodou no filme é um pouco menor, mas pessoas estão falando disso na internet, então também queria dar meu posicionamento, que no filme é muito abordado como tanto o Daniel quanto a Suzane fazem muito uso de maconha, especificamente maconha. Isso reforça uma narrativa equivocada de que a maconha é a entrada para outros crimes. Sendo que nós sabemos hoje em dia, com toda a informação que a gente tem, que a maconha, inclusive, ela tem muitos benefícios para alguns casos, para alguns tratamentos de alguns distúrbios, de algumas doenças. Essa vilanização da maconha que o filme traz é muito obsoleta, é muito antiquada. Ainda mais porque a gente sabe que a Suzane também... Então, assim, não era só maconha. A maconha não levou ela a matar eles, isso que ficou meio esquisito. Apesar de que nós sabemos também por pesquisas de que a maconha, assim como outras drogas entorpecentes, tem um efeito maior ou diferente no cérebro disfuncional, ou seja, no cérebro que ele não é saudável. E aí as pessoas estavam falando muito no Twitter de como assim, nossa, como que você chapadaço de maconha vai ter disposição de cometer um crime tão trabalhoso quanto o que foi? Porque a maconha, ela não é uma droga excitativa, né? E aí muita gente tá falando sobre isso, da irrealidade de, tipo, a maconha deixar ela tão fora de si e tão agitada, e todos eles, né, que estavam drogados só de maconha pelo filme, e terem o pique de cometer um crime daqueles. Mas aí tem esse contraponto de que a maconha, ela funciona de maneira diferente se o cérebro ele é saudável, normal, ou de um cérebro de uma pessoa que já tem distúrbio. No mais, eu gostei muito, achei que são filmes muito rapidinhos, eles não têm barrigada, não tem aquele momento do filme que você fica, meu Deus, não vai acabar. Esse filme, pra mim, ele teve um tempo bom, os filmes, né? E eu achei a ideia muito boa de fazerem 2 filmes separados, apesar de que eu sei que comercialmente talvez não seja tão vantajoso, e eu vi gente criticando de que não precisava de 2 filmes, podia colocar as 2 versões num filme só, mas eu gostei muito da proposta, até porque eu acho ela bem diferente do que principalmente o cinema brasileiro está acostumado a fazer, uma inovação para o nosso cinema brasileiro, e eu fiquei muito orgulhosa, e apesar de talvez não ser a opção mais viável, mais rentável, eu achei que é inovador, e a gente precisa inovar, a gente precisa fazer coisas novas e interessantes, e principalmente a gente precisa valorizar o cinema nacional e reconhecer o valor e o talento das pessoas e
tudo que tem por trás. Então streamem muito esse filme na Amazon Prime. Se você ainda não é Prime na Amazon, gente, você pode acessar o link aqui que tá na minha descrição de associado e assinar o Prime pelo meu link, você também me ajuda. É só R$10 por mês, é muito barato, você tem acesso não só a essa infinidade de filmes, séries do Amazon Prime, também tem acesso ao Amazon Music e além disso, o frete é grátis de todas as compras entregues pela Amazon. Então acesse aqui embaixo se você ainda não é Prime na Amazon. Não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, que eu tô sempre postando também dicas de filme, dicas de série, que não é sempre que eu trago aqui série, filme. Então se você quer ficar mais ligado, uma dica mais rápida ali pro final de semana, é só me seguir no Instagram, no TikTok, no Twitter. Eu tô sempre falando de alguma coisa nesse assunto por lá. Se inscreva no canal, deixa o like aqui embaixo pra mim e comenta se você gostou dos filmes, se você assistiu. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.